Tudo bem? Espero que vocês estejam gostando do nosso curso de Excel. Meu nome é André, serei aqui novamente o seu instrutor, né? Hoje falaremos sobre posição absoluta e posição relativa. Venha comigo para mais um aprendizado. E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Livro Insight. Hoje vamos falar, como eu já disse, sobre referências relativas, referências absolutas e referências mistas. O que é uma referência? Bem, já falamos umas 2 aulas atrás sobre referência. Então, por exemplo, referência é quando a gente vai referenciar uma célula, né? Então, aqui no caso, quando eu referencio a célula B2, ele trará para a célula H o valor da célula B2. Então, eu estou referenciando a célula B2. Ok? E aí, vocês já devem ter perguntado, vocês já devem ter visto em algumas planilhas, em alguns lugares, aquele cifrão. E aí, se deve ter perguntado, o que significa o cifrão? Bem, o cifrão nada mais é do que referência. E aí ele se diferencia. Existem 4 tipos, né, diferentes, no qual ele chega a 3 tipos de referências. As referências absolutas, relativas e mistas. Tá? Então vocês já estão acostumados, aquilo que vocês já usam, ou que já usaram, ou que viram na aula referente. Por exemplo, quando eu vou referenciar uma célula, por exemplo, a B2, isso é chamado de referência relativa, porque automaticamente eu não estou bloqueando essa célula, né? Ela está livre. Então, essa célula, eu consigo movimentar ela. Então, por exemplo, quando eu puxo, não sei se vocês já viram, mas quando eu puxo esse link aqui do lado, esse quadradinho, ele puxa também a fórmula para baixo, tá vendo? B2, B3, B4, B5, então ele movimenta. Se você vai para o lado direito, ó, ele faz B2, C2, D2. Ele anda conforme a célula, né? Ó, dá um F2 aqui que vocês conseguem observar. Então isso nada mais é do que referência relativa. Então vamos colocar aqui do lado para ficar claro para vocês. Referência relativa, né? Então, por exemplo, eu quero calcular a média aqui, vamos colocar aqui média. Vamos colocar a média, ele já traz, né, automaticamente, o Excel inteligente, ele já busca a formatação do lado. Então vamos dizer que eu quero calcular a média das 4 notas do Carlos. Então eu venho aqui, não esquecendo, né, parêntese antes, 10 mais 1 mais 9 mais 7. Fecha parêntese, dividido por 4 notas. Então a média é 6,75. Ok? Vamos dizer que eu quero andar essa nota para o lado direito. Então vocês veem que a célula ela caminha também. Então ela está pegando a média das 3 células mais a célula vazia. Né? Se eu puxar para baixo, ela anda também, tá vendo? Ela começa a andar também, tá? Então, o que que acontece? Se você travar a célula, que a gente chama de travamento, né? Ou referenciação, por exemplo. Então, aqui existem 2 formas de você travar essa célula. Ou você coloca um cifrão no início e um cifrão no meio. Ou, mais fácil, imagina você tendo que fazer célula a célula, vai dar muito trabalho. Então, vamos voltar. Você pode dar um F4. Quando você der um F4, ele trava a célula. Tá vendo? Ele coloca um cifrão antes do B e um cifrão após do B. E aí vamos travar essa, vamos travar essa, vamos travar essa. 6,75. Vamos andar para o lado agora? Andar para o lado. Ó, agora a gente pode observar que ele travou as 4 células. Então eu consigo movimentar, mudar de célula e ele mantém a média das 4 células que eu defini no início. E vice-versa, se eu quero vir para baixo também, ó, ele também trava. Ó, você pode ver que ele está travado lá em cima. Quando você trava as 2 células, a gente chama de referência absoluta. Absoluta. Ou seja, eu travei tanto a linha quanto a coluna. Tá?
E aí, o que significa esse cifrão após o A e o cifrão antes do A? É o que a gente chama também de referência. Vamos voltar aqui. Referência mista. Esses dois referência mista. Então, vamos colocar aqui. Nesse primeiro caso, eu vou travar. Eu não vou travar as células. Nesse segundo caso, eu vou travar linhas e colunas. Linhas e colunas. Nesse terceiro caso, se vocês observarem, o A é referente à coluna e o 2 referente à linha, certo? Então, aquilo que está à esquerda da letra é a coluna, aquilo que está à esquerda do número é a linha. Então, nesse caso, o 2 é linha. Então, eu vou travar a linha. E nesse segundo caso, eu estou à esquerda, né? Então, eu vou travar a coluna. Como funciona isso na prática? Então, vamos lá. Aqui a gente tinha referenciado, né? Eu vou fazer aqui de novo a média. É igual, abre parêntese, 10 mais 1 mais 9 mais 7. Fecha parênteses e divide por 4. Tem uma média. E aí, quando você quer travar, né, a linha, coluna ou num todo, como eu disse, você aperta o F4. Porém, se você continuar apertando o F4, ó, ele muda. Então, você pode fazer 4 movimentos. Trava tudo, linha e coluna. Trava apenas a linha. Trava apenas a coluna. E não trava nada, né? Referência relativa aqui. Então, nesse caso, eu quero fazer a média e eu quero travar apenas a coluna, porque eu vou arrastar para o lado. Então, ó, F4, vou travar apenas a coluna. Opa, aí, vamos lá de novo. Aqui eu travo apenas a coluna, a coluna, a coluna, a coluna. Bem. Se você vier para o lado, ó, e se eu vier para baixo também, ele calcula. Tá vendo lá? Então eu tenho uma média e ele caminha. E aí você me pergunta, André, mas isso é a mesma coisa de eu travar tudo? Não é a mesma coisa, porque quando eu travo tudo e arrasto para baixo, teoricamente esse valor de 6,75 ele se mantém para as laterais, porém para baixo ele se mantém também. Então ele não muda. Quando eu travo apenas a coluna, eu posso andar para o lado e eu ando para baixo também e ele faz o cálculo ó, da mesma forma. E aí você me pergunta, e a referência mista de travar linha? Então, vamos fazer o teste aqui então. Vamos vir aqui e travar só a linha. Ó, travei a linha, travei a linha, travei a linha, travei a linha. Se você descer, ó, ele travou a linha. Tá vendo? Então o que quer dizer? Ó, vou apagar esses outros aqui, para não confundir. Então, ó, ele travou a linha. Então quer dizer que ele não se mexe. Ele está travado lá em cima. Porém, se eu for para o lado, né, ele não travou. Tá vendo? Ele continua andando. Então vai ter casos em que você tem que travar coluna em alguns casos, travar linha em outros casos, travar a tabela inteira, né, fazer um travamento, né, uma referência absoluta da tabela no geral. Então isso é muito importante, porque quando você tiver um nível um pouco mais intermediário, avançado, você vai precisar fazer fórmulas no qual, onde você faz a fórmula única vez e se você arrastar ela tanto para cima ou para baixo, ela vai entender onde ela deve se movimentar. Então é muito importante que vocês tenham muito claro isso em mente. O que é referência relativa, o que é referência absoluta, o que é referência mista. Travamento de linha, travamento de coluna, né? em partes. Então,
Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro. Na próxima aula já vamos começar a falar um pouco mais sobre funções, vamos começar a ter atividades, e aí quando começarmos a fazer exercícios, alguns exercícios, nós vamos entrar em todos esses detalhes, essa base que nós tivemos nessas últimas aulas. Então vai ter exercício onde você vai ter que aplicar as referências absolutas e relativas, você vai ter atividade onde você vai ter que usar ordem de precedência, você vai ter que usar operadores de comparação, e por aí em diante, né? Fazer fórmulas. Né? Então eu espero, para quem não assistiu, volte nos 4 últimos vídeos, né? Vê o link aqui logo em cima, né? Eu acho que é do lado de cá, se eu não me engano. Vê o link logo em cima das últimas aulas, assistam, tenham isso muito claro, porque a partir de agora nós vamos entrar realmente na parte de manipulação de planilha, manipulação de dados, fazer fórmulas, ter uma base mais consistente. E realmente vocês vão entender como é fácil e como é prazeroso usar, e vocês vão ver que não existe nenhuma dificuldade se vocês entenderem muito bem. Mas entendam primeiro essa base. Essa base vai ser essencial para que vocês consigam se desenvolver lá na frente. Ok? Para quem gostou, dê um curtir aqui embaixo. Não esqueça de acionar o sininho para vocês ficarem cientes dos próximos vídeos que foram lançados toda semana. E espero que tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.